filmando já? Tá. Tá? Tá. Não tem coisa não? Verdade. Então senta lá na frente mesmo. Aleluia! Vendo aqui no canto lá. Aleluia, a graça de Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Aleluia. Vamos iniciar a ministração muito poderosa para o crescimento espiritual do nosso coração, para que nós possamos sair do modelo básico de salvação que nós temos e avançar ao nível mais avançado, que é o segundo nível, para poder estar firme naqueles dias em que os vendavais, as perseguições vierem, nós estar firme, forte, não ser aquelas pessoas da parábola do semeador que acabaram saindo de suas posições, uns pelas riquezas, outros pelos enganos e outros que eram animados e logo desistiram. Aleluia. Então, a ministração hoje é os perigos das conformidades com o mundo. Aleluia. Então, Romanos 12. Vamos abrir as escrituras em Romanos 12. Então, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, a porta para o arrebatamento, a missão é preparar a noiva perfeita, preparar a noiva para o grande exército que virá com Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto do outro lado o adversário está reunindo uma congregação de ateus camuflados dentro da igreja e preparando a sua noiva ímpia, enquanto Jesus está preparando a sua noiva do Cordeiro. Aleluia. Romanos 12, 2. Aleluia. 12, 1. Não, é o 2, perdão. Versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, está aí. Quando você está no mundo, a sua mente era programada para viver os costumes deste mundo. Quando estamos no mundo, nós éramos cegos, guiados pelos espíritos da potestade, pelos espíritos malignos. Então nós fazíamos coisas que para nós era certa, para nós era a nossa vontade própria, que nós achávamos que nós tínhamos vontade própria, mas não sabia do conhecimento de Cristo. Então isso fez com que a nossa mente se deturpasse, a nossa mente entrasse numa tremenda escuridão, tremenda cegueira de enxergar a luz do Evangelho eterno, a luz de Cristo. Então, quando nós saímos do mundo e atravessamos para Jesus Cristo, nós temos que sair das conformidades do mundo, ser luz com o Senhor. Aleluia, ser luz com o Senhor. E para isso tem que haver uma reprogramação da mente. Reprogramação. Se você era programado, se nós era programado a mentir, a praticar imundícia, a praticar perversidade, então nós temos que parar com isso quando nós atravessamos para Jesus, dar uma reprogramada e viver só para o Senhor. Preservar o nosso corpo, preservar a nossa habitação em Cristo Jesus. Andar em investimento, em santidade, andar em reverência ao Senhor. Então, isso é o brilho da luz. E quando nós andamos na luz, quando nós andamos em santidade, quando nós não estamos nas conformidades do mundo,
então o mundo começa a nos odiar. E se o mundo começa a nos odiar, então nós se tornamos atraentes para Jesus e ira para o mundo, porque o mundo não gosta de um comportamento íntegro e santo. Por isso que essa reprogramação das nossas mentes tem que acontecer, como dizem em Romanos 12:2. Não se amolde, não entra nas conformidades deste mundo. Que a partir do momento que você está nesse caminho, que nós estamos nesse caminho, trilhando o caminho do arrependimento, da santidade e da justiça, em preparação para aquele grande exército que virá com Jesus Cristo na sua segunda vinda, o exército do santo celestial, do linho finíssimo. Mas quando você volta para o mundo, anda nas conformidades deste mundo, então, como diz Hebreus 10, não resta mais arrependimento. Você voltou a cara na lama. Como diz aquele provérbio, o cão voltou ao próprio vômito. Aleluia! E ainda pior, ainda a Escritura ainda afirma, melhor nem tivesse conhecido a verdade. Aleluia! Então, para nós subir o nível, para nós avançar o nível, para nós avançar para o segundo nível, vamos entender 2 Pedro 1. Aleluia! É um nível muito alto, que todos os cristãos têm que ter esse nível. Um nível profundo. E se você só vai avançar esse nível, nós só vamos avançar nesse nível quando realmente nós não tiver nas conformidades com este mundo. Se nós estiver totalmente junto com o Senhor, totalmente o nosso coração entregue mesmo, de corpo e alma, então nós vamos para o segundo nível, que é o mais perfeito, é o mais grandioso, é a fé de Pedro. Aleluia. 2 Pedro 1 é o 2. Aleluia. Segundo Pedro 2, Deus está colocando uma advertência para nós, uma advertência forte, numa geração que está envolvida no pecado, que está familiarizada com o pecado, que está em conformidade com este mundo, que o pecado ele se infiltrou na raiz dos cristãos, se cristalizou na raiz dos cristãos. Ou seja, então os cristãos ele perdeu a sensibilidade de justiça, perderam o temor de Deus. Então vamos passo a passo. 2 Pedro 2,4, no verso 4, aleluia. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Olha só, o anjo que veio confortar Jesus, quando Jesus bebeu aquele cálice, os anjos gloriosos de Apocalipse, que ele coloca um pé no oceano e no outro, os anjos que são muito rápidos, gloriosos, mas quando eles pecam, Deus não tem misericórdia deles, ele lança direto para o inferno. Então, continuando no verso 5, e ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Está vendo aí a natureza de Deus? Está vendo aí a natureza de Deus? Que ele não tem tolerância ao pecado. Você vê aí a natureza de Deus, que ele julga o pecado. Não importa se seja pecado pequeno ou grande, ele julga. E o mais impressionante é que o Senhor ele só quer a qualidade. A qualidade. É por isso que ele livrou apenas 7 pessoas, que era a família de Noé. Então nós vemos aí que Deus ele vai julgar. E o que faz pensar que ele não vai julgar essa geração? Ele vai julgar essa geração com muito mais força e com muito mais vigor. E nós estamos vendo aí, passo a passo, a natureza do Senhor, que ele tem zero tolerância ao pecado. Então, o meu alvo é o verso 8. Aleluia. Glória a Deus. O verso 8. Pois vivendo entre ele todos os dias,
pois vivendo entre ele todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Aleluia. Aí está o nível. O nível mais profundo que um cristão tem que ter. Tem que ter. É nesse nível aqui. Aleluia. Se nós vimos os versículos anteriores, a natureza de Deus, que ele julga o pecado, para não ter zero tolerância ao pecado, então nós temos que buscar a santidade e a justiça. Porque 15 de janeiro, os profetas do Senhor, em 2017, eles viram o arrebatamento da igreja. E eles viram os santos que iriam ser arrebatados. E Deus está falando com nós. Como é que os crentes estão vivendo no momento dessa geração, no limiar dessa eternidade? Aleluia, glória a Deus. Então no verso 8 diz: pois vivendo entre ele todos os dias, aquele justo não se atormentava em sua alma, por justa por causa das maldades que via. Então nós vemos aí o nível que um cristão tem que ter. Aquela cidade de Sodoma e Gomorra estava habituada, acostumada no pecado. Ou seja, estava num profundo nível de pecado, um horário da meia-noite mais terrível. Ainda nós não chegamos no horário da meia-noite. O horário da meia-noite, no horário espiritual de Deus, é onde o pecado está em alto nível, pronto para o juízo. Aleluia. Então, Ló, ele vivia entre eles. Ele se atormentava em sua alma. Aleluia. Então não importa o nível que o horário da meia-noite se aproxima, não importa o nível em que os cristãos estão vivendo no pecado, se naturalizando, entrando em conformidade com o pecado, não importa. Deus ele vai preservar a sua santidade, Deus vai preservar a justiça e Deus vai preservar os seus santos eleitos. E por isso ele vai julgar. Aleluia. Então 2 Pedro 2, verso 8 diz que ele declara Ló justo. Mesmo ele estando naquela cidade, de Sodoma e Gomorra, Deus considera Ló justo. Olha que impressionante. Essa é uma escritura muito impressionante. Vamos mais profundamente em Gênesis 3:1 e entender o impacto, entender a cronologia de vida dele, entender passo a passo da vida dele, entender porque Deus declarou ele justo, mesmo vivendo entre Sodoma e Gomorra, do pecado sexual, do nível de pecado mais absurdo daquela cidade. Aleluia. Gênesis 13:1. E mesmo Ló, morando naquela cidade de Sodoma e Gomorra, ele sabia do pecado daquela cidade. Então houve um conflito entre os pastores de Abraão, e o pastor de Ló. E então ali eles se separaram. Então, aqui no capítulo 13, verso 11, que diz assim: e Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram, e Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Está vendo aí? Ló, ele era justo, mas mesmo assim, ele andando com Abraão, mas ele sabia da iniquidade daquele lugar. Ele sabia da situação de pecado daquela cidade. Ele estava ciente. Aleluia. Então ele escolheu ir viver perto de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Mas ele escolheu viver fora. Então nós vemos aqui a cronologia que ele morou longe da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o que é mais interessante, que ele acampou dos lados de fora. Mas quando vemos, todos nós sabemos a história de Ló, ele acampou para dentro da cidade.
E logo ele estava sentado entre os líderes do portão. E então ele decidiu ficar em Sodoma e Gomorra. Então vamos lá para Gênesis 17. Vamos entender isso. Aleluia. Aleluia. Gênesis 19. Então vamos entender no verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló já estava sentado à porta da cidade. Viu aí? O tanto que o pecado ele é sedutor. Ele estava, em Gênesis 13, ele estava morando longe, com seu acampamento longe da cidade. Mas logo ele já estava entre os que estavam centrados, entre os maiorais, entre as pessoas mais importantes da cidade. As pessoas mais importantes da cidade sentavam nas portas de sua cidade. Então ele era os líderes, um dos mais importantes que nós vemos aí. Então, número 1, ele estava do lado de fora. Número 2, ele foi atraído para dentro. E número 3, ele estava entre os líderes do portão. Você viu aí? Você viu aí? E número 4, ele tendo a consciência da iniquidade daquele lugar. Ele tendo a consciência da iniquidade daquele lugar, que era um lugar que provocava a Deus. Aleluia. Então, 2 Pedro 2, quando nós lemos lá, nós vimos que o Ló, ele é o símbolo do arrebatamento que vai acontecer. Ele é o símbolo da libertação antes do juízo. Mas por que Deus está consignando justiça a Ló? Porque ele está consignando justiça a Ló. Mesmo nós vemos aqui essa cronologia dele acampando fora, depois ele foi morar dentro de Sodoma, depois ele estava entre os líderes e ele já sabia da iniquidade daquele lugar. Mas mesmo assim no 2 Pedro 2, verso 8, ele está declarando Ló justo. Aleluia. Então, o que fez essa qualificação para ele se tornar justo? O que fez essa qualificação para ele se tornar justo para entrar no reino de Deus? Para entrar na redenção de Deus? Então, muitos pregadores da prosperidade, muitos pastores, convenhamos, a maioria dos pastores de Aranaguá ainda vai entender, vai dizer essa pergunta, se eu perguntar para cada um, por que Deus libertou Ló daquele lugar? Então todos vão dizer que ele era justo, certo? Mas não é exatamente assim. O que fez ele se tornar justo foi a qualificação. Então vamos voltar lá para 2 Pedro 2 e vamos entender essa qualificação, porque ele se tornou justo para ele ser libertado. De novo voltando para 2 versos 2:8. E ele chama Ló de justo. E Abraão, nos capítulos anteriores de Gênesis, em Gênesis, Abraão intercedia por Ló. Tanto que ele rogou a Deus para que pelo menos Deus tivesse misericórdia pelo menos de 10. Então ele estava intercedendo pelo Ló. Mesmo pela intercessão de Abraão, Deus chama o justo Ló, chama o Ló de o homem de justo. Aleluia. Então, o que fez o Ló ser considerado justo e que livrou ele do juízo? Então vamos lá. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Está vendo aí? Foi essa qualificação que ele fez ele justo. Ele se atormentava em sua alma. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Aleluia! É isso que ele fez, ele fez ele ser considerado justo.
Não importa, não importou a cronologia de vida dele, mesmo ele sabendo a iniquidade de Sodoma e Gomorra, mesmo ele atravessando para dentro, mesmo ele estando entre os líderes daquela cidade, mas Deus qualificou ele como justo. Mas por que ele qualificou justo? Porque ele atormentava em sua alma. Ele atormentava em sua alma. Ele se angustiava ver aquele pecado, ele via pecado minuto por minuto, segundo por segundo, onde ele virava o pescoço, onde ele virava era pecado, então ele se angustiava, e ele não se misturou com eles, porque segundo Pedro diz que ele não se misturou, ele se angustiava. Então esse é o nível que Deus está requerendo de cada um de nós como cristãos. Os cristãos que vai subir para o arrebatamento, porque ele só vai levar para o arrebatamento, qualificar como justo aqueles que estão ansiando para ir embora, que estão sendo atormentados em sua alma. Mas o que é tormento nos dicionários? Tormento é agonia física, tormento no dicionário é agonia física, uma agonia mental, é algo que está te prejudicando mentalmente, é algo que está te sufocando, é algo que não aguenta mais. Aleluia, glória a Jesus. Então é isso que a igreja ela tem que imitar. É isso que o povo de Deus tem que imitar, dessa grande característica que fez Ló sair de Sodoma e Gomorra. Essa qualificação de ser atormentado. Aleluia. Mesmo sabendo da conduta depravada daqueles que estavam lá por perto, ele se angustiava. Ele era angustiado. Aleluia. Era uma cidade inundada, era uma cidade absolvida, era uma cidade estabelecida por Satanás. Era uma cidade da mais perversa, onde o pecado sexual, o nível de pecado sexual no horário da meia-noite daquela cidade estava extenso, era insuportável, era no meio da rua, era em todo lugar. E como era uma cidade muito rica, porque os que ficam entre as cidades são os líderes mais ricos. Então era uma cidade próspera, e se era uma cidade próspera, então a iniquidade daquele lugar era muito mais alta, E a Bíblia diz em Provérbios, onde o ímpio prospera em pecado, então a destruição logo vem em breve. Aleluia. Então vamos lá e vamos ver o devido estado de pecado dessa cidade tão terrível, em Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 20. Versos 20. Vamos ver o estado de pecado. Na minha tradução é meio diferente. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito, e corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Em outras traduções está clamor. Então, o clamor que estava subindo ao Senhor era do justo Ló, porque ele orava para aquele povo, ele se angustiava, e fazia acusações de Sodoma e Gomorra para Deus, que ele não aguentava mais estar naquele lugar. Então ele clamava ao Senhor dia e noite, clamava, e o clamor dele subia ao alto. Então nós temos que orar pela nossa cidade, nós temos que orar pelo nosso estado, nós temos que orar pelos nossos líderes, por essa cidade. Assim como o justo Ló, ele era atormentado, mas mesmo assim ele pedia súplica e fazia acusações para Deus. Aleluia, acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão grave que eu descerei para ver se eles têm feito e corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Olha só, então vamos ver. Então combina essa escritura aqui com Gênesis 13:13. Aleluia. Vamos para 13:13. Junto com essa escritura, vamos para 13:13. Ora, Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos.
ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Está vendo aí a gravidade do estado de Sodoma e Gomorra? Os homens eram perversos, os homens eram abomináveis diante do Senhor. Então você vai lá e combina com Gênesis 19:1. Aleluia. Então você está conectando, você está colocando as escrituras do clamor de Ló, o clamor de Ló subindo a Deus, e você está vendo a iniquidade daquele lugar. Agora vamos ver o juízo de Deus acontecendo naquele lugar. Em Gênesis 19:1. Para ver o tão terrível era aquela cidade. Estava num estado de pecado tão terrível. Então os dois anjos, no Gênesis 19:1. Então os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló já estava sentado à porta da cidade. E quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, e prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia. E continuando, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe na casa do seu servo, lá poderão lavar os seus pés e passar a noite pela manhã e seguir o seu caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. E Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar um pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar quando todos os homens de toda parte de cidades de Sodoma e Gomorra, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa e chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Trago para nós aqui para fora, que tenhamos relações com eles. Viu aí? Acabemos de conectar, acabemos de ir para Gênesis 18, vemos o clamor de Ló. Realmente as acusações eram terríveis com aquela cidade. E vamos direcionando para Gênesis 13:13, e vimos que aqueles homens eram depravados, eram abomináveis. E aí você vai para 19:1 e testifica tudo. Os anjos de Deus testificaram tudo. Verdadeiramente aquele lugar era abominável aos olhos do Senhor. E o que mais é impactante, que Deus ele envia dois anjos. Ele envia os dois anjos da justiça, os dois anjos do juízo, e transforma ele em seres humanos. E quando ele chega naquela cidade, Ló avista e reconhece que é pessoas santas, reconhece os anjos do Senhor, ele reconhece, e por isso recepciona os dois anjos que estavam naquela cidade. Aleluia. E nós vemos que dos mais velhos até os mais jovens, todos eram homossexuais. Todos eram homossexuais. Para ver o nível de homossexualidade que avançou, alastrou por aquela cidade, que queria até estrupá-lo, os anjos de Deus. E não pode nem se aproximar dos anjos de Deus. Não pode aproximar dos anjos de Deus. Não é à toa que eles foram cegos. Os anjos cegaram eles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para Gênesis 2. Voltamos lá para a escritura de Gênesis 2:2, a nossa escritura-chave. Aleluia. 2 Pedro. Aleluia, perdão. 2 Pedro. Glória a Deus. A nossa escritura-chave no verso 8. Então nós vemos aí, continuando o raciocínio dessa ministração, a qualificação que fez com que Ló se tornasse justo pela atormentação em sua alma. Ele era atormentado, que o clamor dele subia ao Senhor. E o que fez ele resgatar ele foi ele sendo atormentado, ele minuto por minuto sendo atormentado.
E o que mais impressionante que nós vemos em Gênesis 19, mesmo vendo a cronologia de Ló, olha só, mesmo vendo a cronologia de Ló, como a cronologia de Ló, vendo a vida dele, que ele estava fora de Sodoma, depois foi morar para dentro, e depois ele estava entre os líderes, e ele era ciente do pecado daquela cidade. Olha só, mesmo vendo essa cronologia de vida dele, o que mais é impressionante aí é que ele perseverou. Ele perseverou. Aleluia! Ele perseverou. Ele perseverou. Mesmo ele estando vivendo ao longo do seu tempo, da sua trajetória de vida, o que mais chama a atenção é que ele perseverou. Ele era justo e perseverou. E não se misturou com eles, porque muito diz que ele se misturou. Não. 2 Pedro está comprovando para nós que ele era justo. Porque se ele atormentava em sua alma, então ele não estava misturado entre os abominadores daquele que ele via e ouvia todos os dias. Então foi essa qualificação que fez com que Ló se tornasse justo. Então foi a perseverança dele ao longo dos anos. E sabemos que uma pessoa que é cristã, se ela vai para um ambiente ímpio, de incrédulos, então o que acontece com essa pessoa? O que acontece se nós estamos em inconformidade com esse mundo? O que acontece? Número 1, o que acontece quando a gente está em conformidade com esse mundo, sendo naturalizado, não está sentindo nem um tormento em nossa alma, nós perdemos o temor de Deus. Número 2, nós perdemos a detecção de pecado. Nós perdemos o senso de pecado, que faz com que a gente se afasta, se retrai. Aleluia. E número 3, diminui a nossa sensibilidade. Diminui a sensibilidade. Então isso vai se tornando natural, isso vai afetando tanto as tuas fibras, tanto as nossas fibras, que nós estamos cada vez mais se tornando insensível. Aleluia. E no arrependimento, até mesmo pedir a Deus, nós não choramos, nós não quebranta, porque nós não avançamos para o segundo nível. E quando nós avançamos no segundo nível, então a nossa carne está cada vez mais alta, porque nós ainda estamos grudados neste mundo. Nós temos que separar para este mundo. É por isso que o temor de Deus não está enraizado totalmente em nossos corações, porque o temor de Deus está diminuído, a detecção de pecado está diminuída. Então nós temos que separar dentro do mundo. Mas o que é mais impressionante é que nós observamos em Gênesis 19, que mesmo estando naquela quantidade de pecado, naquela quantidade de nível, ele perseverou. E o que é mais impressionante, além dessa perseverança, nós estamos destacando aqui a perseverança que fez com que ele qualificasse pela sua alma sendo atormentada por uma palavra. Não penetrou no coração dele. O pecado não penetrou no coração dele. Mesmo ele vendo tantas aquelas abomináveis, mesmo ele vendo o pecado, minuto por minuto, segundo por segundo, ele não deixou com que aquele pecado penetrasse no coração dele. Aleluia. E mesmo ele estando angustiado, tão atormentado, mesmo assim ele não deixou o pecado penetrar no coração dele. E ele não se uniu a ele. E a sua alma chorava. E você vê a geração deste dia de hoje, nós estamos vendo nas nossas redes sociais, as televisões, vendo todo tipo de porcaria. Nós estamos vendo, onde nós passamos na rua, nós vemos qualquer tipo de imundícia. E o Senhor quer saber, você vai se angustiar, vai se atormentar, ou vai desejar secretamente no seu coração? Aleluia. Aleluia. E o Senhor quer entender se você está mexendo no Facebook. E nós sabemos que quando nós mexemos no Facebook tem lá o feed de notícia. Será que você fica lá no feed de notícia horas e horas vendo aquelas porcarias? Aleluia. Então o Senhor, Ele quer ver o seu coração.
E se seu coração estiver naturalizado, acostumado, habituado, aconformado, estando em conformidade com esse mundo, não importa qualquer que seja, da situação mais pequena que você tiver com conformidade desse mundo, de um simples celular, até mesmo com a conversa de um crente cristão, Deus ele vai julgar as intenções do coração e Ele vai te julgar completamente, porque você não está se angustiando, você não está se atormentando. Porque uma pessoa que quando ela é atormentada, quando a pessoa ela é angustiada, ela se afasta, ela se separa imediatamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que se entristecer. Nós temos que se entristecer. Então, isto é o símbolo do arrebatamento. O símbolo do arrebatamento é o justo Ló, a perseverança do justo Ló, o pecado não penetrar no coração dele e separação. E separação. Aleluia. Glória a Jesus. Então, a corrupção é tão grave na geração de hoje que quando uma mulher quando sai da academia com aquelas calças de leg, hoje os cristãos cobiçam no coração secretamente, para ver o tanto que o pecado se alastrou, se contaminou na fibra do cristão. Não só mulheres, mas homens, até mesmo nos seus trabalhos, quando tem uma pessoa lá que é cristã, uma pessoa cristã, de comportamento íntegro, uma falsa integridade, mas Deus quer saber, será que você está cobiçando? Ou será que você está se angustiando, vendo aquela depravação, daquelas vestes que ela está se vestindo? Aleluia. Então vamos para Gênesis 3,15. Aleluia. E entender de nós não ser conformado com este mundo. Os perigos de ser conformado com este mundo. Aleluia. Por isso que Ló se tornou o símbolo do arrebatamento. Mesmo sabendo da sua cronologia de vida, mesmo assim Deus considerou ele justo. Considerou ele justo porque ele se atormentava, ele se angustiava na sua alma. Aleluia. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá ao calcanhar. Está vendo aí a separação? A separação entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Que nós temos que ser filhos do Senhor. Nós temos que ser luz do Senhor. Então há uma separação. Há uma separação. E no arrebatamento, não importa como essa cidade de Araguaína, como outra cidade que os outros santos estão espalhados, não importa no dia do arrebatamento. Deus, Ele só vai levar aqueles que estão angustiados, atormentados em sua alma. Ancião não vai embora porque não aguenta mais ver nojinha. E o horário da meia-noite é um horário tão terrível que é onde o nível de pecado está, o nível perfeito do juízo. É onde o pecado sexual, a homossexualidade, as nojeiras ficam em alto nível. Então, será que mesmo estando naquele alto nível, será que nós vamos estar com o coração naturalizado, normal? Ou vamos estar no nível chorando, angustiando, vai embora que não aguenta mais? O que vai determinar é o seu coração. É o seu coração. Então, por isso que é importante, por isso que nós viemos aqui para Gênesis 3,15, para nós se separar. Nós se separar nesta última hora. Porque a cruz de Jesus, quando Jesus Cristo ele foi morto e ele ressuscitou, ali, o que foi colocado diante de todos nós para dar existência à igreja foi a separação. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos a cronologia de vida, vemos a qualificação que ele se tornou justo, porque ele se atormentava. E quando uma pessoa ela é atormentada, ela não aguenta mais ser atormentada e quer um refúgio, ela quer uma libertação de algo. Então foi por isso que Deus resgatou Ló. E se ele é atormentado, então fez isso que ele se livrasse. Isso foi uma qualificação. Nós temos que ser atormentados.
toda vez que nós vê notícias, vê futebol, vê novelas, vê qualquer tipo de imundícia nos nossos olhos, nós temos que se afastar. Mesmo que aquilo ali no momento que a gente vai abrir o nosso celular e ali acontece nos nossos olhos de frente, sem qualquer aviso prévio, então nós temos que se arrepender e não ficar pela curiosidade da carne. A carne é sempre curiosa. Não, eu vou clicar aqui. E aí clica. E aí te leva a outro lugar e quando pensa que não, você já clicou em tantos anúncios que alimentou o pecado que iluminou dentro de ti, dentro do teu raciocínio, que foi a cobiça. Então a cobiça, ela te derrubou ali naquela hora. E Satanás riu. Porque é justamente a cobiça que é a arma mais letal dele. E a arma mais letal de Satanás é a cobiça. Por isso que ele, em situações, ele coloca mulheres, coloca notícias, coloca propagandas para testar o nosso coração. Será que nós vamos retrair? Ou será que nós vamos desejar? Ou será que nós vamos agir pela curiosidade do nosso coração? Ou será que nós vamos agir pelas intenções? De saber o endereço, saber o motivo de ir atrás. Aleluia. Então não importa o ambiente, a situação que você se encontra, desde a pequena até a maior. Deus, ele só quer saber se seu coração vai desejar ou ele vai se atormentar, vai se angustiar. Aleluia. Então nós temos que pegar isso de Ló. Isso tornou uma simulação para nós. Nós lemos em Gênesis 19, nós lemos em 2 Pedro. Isso foi uma simulação para nós cristãos, para nós ficar angustiados, para nós não se estar conformado com este mundo. Isto o que é impactante, mesmo vendo a cronologia de Ló e mesmo vendo a qualificação que ele se tornou justo e a perseverança de Ló naquele lugar, o que é mais impactante, mesmo vendo essa simulação, isso é o plano original. É o plano original do arrebatamento. Aleluia. O arrebatamento é uma libertação. Libertação do quê? A libertação do pecado. É a libertação dessa carne imunda dentro de nós. Se algo tem que ser liberto, então algo tem que acontecer se aquela pessoa está atormentada ou não, para ela estar livre daquelas garras, daquelas correntes, certo? Então esse é o plano original do arrebatamento. O arrebatamento é uma fuga, o arrebatamento é uma raptura, uma fuga, um refúgio para os seus santos eleitos. Aleluia. Então nós temos que estar atormentados no nosso coração. Então 2 Coríntios 6, estamos finalizando. Segunda Coríntios 6,16. Deus aqui, ele está comandando separação. Aleluia. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Está vendo aí? Está vendo aí? Deus estava comandando a separação entre o crente e o descrente. Aleluia. Então nós temos que angustiar, nós temos que ser atormentados. E como eu disse, o tormento, na palavra do dicionário, significa agonia física, uma agonia mental. É algo que você não aguenta, você não tem mais forças mais para aguentar aquela situação. E não ficar babando, e não ficar indo pela curiosidade da carne, não ficar cobiçando secretamente no seu coração.
mesmo estando aqui na igreja, mesmo nós estamos nas igrejas, vendo o pecado andando na rua, o pecado sexual andando na rua e cobiçando o nosso coração. Até mesmo nas propagandas das redes sociais. Não ir pela curiosidade da carne, mas sim deletar imediatamente. Apagar imediatamente. E não se contaminar indo pelas intenções do coração, pelas curiosidades de ficar clicando no anúncio. E aí abre e volta o vídeo. E você assiste aquele vídeo. E você perde, digamos que 10 minutos. 10 minutos era o tempo suficiente para você se arrepender, ou então louvar o Senhor, ou então dedicar a sua oração ao Senhor. Aleluia. E não cobiçar, não ir pelo nosso coração enganoso, como diz em Jeremias. Então nós temos que estar em extrema angústia, em base diária e em perseverança. O que fez Ló destacar ele, a qualificação foi o tormento, mas nós vemos também a separação. E vemos que o pecado não penetrou no coração dele. E vemos que ele era separado dele, mesmo ele vendo aquele nível de imundícia daquele lugar, no horário mais terrível daquele lugar. Ele não deixou se contaminar. O pecado não entrou no coração dele. Aleluia. Então vamos para Mateus 5 e vamos finalizar. Mateus 5:3. E nós finaliza com esse versículo mais poderoso que o nosso rei chamou de bem-aventurado. Glória a Deus. Aleluia. Olha a característica deste povo, a qualificação desta pessoa, que o nosso Rei Jesus morreu na cruz, ele pagou alto preço para pagar a humanidade, para redimir a humanidade, e ele vai ver o penoso trabalho, a sua alma se alegrará desta pessoa aqui em Mateus 5:3. 5:4. Perdão. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aleluia! Glória a Deus! E eles choram porque estão em angústia, querendo ir morar no céu, porque não aguenta mais as nojeiras deste lugar. É um povo que está atormentado. Era por isso que nós vemos lá em Gênesis 18, que o clamor dele subia ao alto. Ele chorava, ele orava para Deus. Ele chorava. Não, e também todos os santos que Deus está reunindo neste exato momento, entre o Ministério de Arrependimento e Santidade em todo o globo, reunindo um povo que está chorando, angustiando para entrar nas bodas do Cordeiro, ansiando, indo embora. E essa é a qualidade dos cristãos que vai subir no arrebatamento, que eles estão sendo atormentados, afligidos na sua alma. Aleluia. E que não devemos estar em conformidade com este mundo, não devemos estar em conformidade deste mundo, porque nós vemos perigos. Quais são os perigos? Nós vemos claramente em 2 Pedro 2 em diante. A natureza de Deus, ele vai julgar o pecado. Então, se não sente, então para finalizar, se não sente um pingo de temor em nada no seu coração, nutrisca no seu coração, quando você vê o pecado na rua, nutrisca no seu coração, e você tem uma insensibilidade muito alta, e você não chora, você não angustia, então você acabou de comprar, essa pessoa acabou de comprar o bilhete para o inferno, ficou na tribulação, porque quem vai ser arrebatado são os que choram, os que estão sendo atormentados. Aleluia. Então devolvo a palavra para o pastor José para finalizar o culto. Aleluia. Glória a Deus. Que poderosa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pega isso tudo que você ouviu
E isso tudo é um retrato do que é hoje. É um retrato do que vai acontecer agora. Ele falou, assim como foi no tempo de Ló, será agora. Ele, preste bem atenção, Abraão, deu a escolha para ele, falou, escolhe qual lado tu quer. Ele olhou e viu que os pastos próximos a Sodoma e Gomorra era verdinho, cobiça dos olhos. E quando ele foi morar, levantou uma tenda fora. Não estou querendo. O que eu quero chamar a atenção é para você uma coisa muito importante aqui, principalmente para nós. Você pega Sodoma e Gomorra e compara ela com hoje. O brilho das pessoas que olhavam para Sodoma e Gomorra era, que linda, uau, que cidade magnífica. É igual você está olhando para essa cidade hoje. E o homem rico chamado Ló estava lá fora. Mas os olhos grandes de Sodoma e Gomorra foram buscar ele e botaram lá dentro. Então Ló entrou e caiu na lábia, na sutileza. E de Gênesis 19, verso 1, eles já estavam sentados. Que terrível. Cuidado, povo abençoado. Cuidado, que um dos maiores perigos é você se deixar iludir pela cobiça, pelas belezas que Satanás fez desse mundo, que ele deixou para iludir a tua carne, para enganar enganar a tua consciência, teu entendimento, teu coração. Cuidado, esse é o perigo. Você vê que o Abraão ainda intercedia por ele, quase que ele perde, quase que ele vai. Muito cuidado. Essa mensagem é nossa. Você sabe o que é importante aqui nessa mensagem? Algo muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós tudinho. Claro que nós tudinho. Presta bem atenção. Na hora da meia-noite, que é agora que nós estamos chegando, naquela hora, foi a hora que Ló mais se angustiou. Ele já havia se angustiado e orava angustiado. Senhor, assim como nós estamos orando hoje. Senhor, olha o que está acontecendo com o Brasil, Senhor. O Brasil está entrando no nível profundo do pecado sexual, Senhor. Nós já estamos orando. Senhor, tem de misericórdia de nós. E ele orava. Senhor, Senhor. E o Senhor veio. Eu ouvi a oração dessa cidade. Eu vim me certificar eu pessoalmente para ver se tudo aquilo que eu ouvia era de fato aquilo que estava sendo passado para mim. Então veja só, ele entrou em cena, o Senhor entrou em cena. Ele entrou em cena através de 2 querubins, 2 homens, 2 anjos. E eles foram lá em Sodoma e Gomorra. Presta bem atenção. No auge do horário da meia-noite, a cidade todinha foi atacar aquela casa. Vocês, olha para mim. Você está esperando isso acontecer com você? Está esperando que amanhã, mais tarde, o teu nível de santidade vai aumentar e o nível de perversão do mundo vai aumentar? Está esperando ser purificado por essa perversão? Porque essa perversão vai trazer em você angústia, e essa angústia vai te purificar. E essa angústia vai te fazer tu chorar. Se você realmente for sério, se você realmente for um santo do Senhor, você vai chorar. Então eles vão cercar a tua casa. Assim como eles cercaram a dele e queriam fazer perversão com ele. Lembra que o profeta do Senhor falou que o pecado sexual vai aumentar em alto nível aqui na terra? Ele disse que ele levou ele em todos os cantos do mundo. Ele disse que pedia para Deus, por favor, não deixa eu não ver. E ele disse que tinha que ver, para poder ele vir e alertar nós que o pecado sexual aumentar. Mas ele dá uma coisa muito importante, porque muitos dizem assim: não, você viu, você já pecou. Não é que você viu, você pecou, é se você desejou.
Porque senão ele não era para ser salvo, porque ele via demais. Ele disse, via e ouvia. Imagine o nível da loucura de ouvir as perversidades que se aconteciam lá. De ver. Povo abençoado. Isso está acontecendo aqui agora. Agora está acontecendo. E presta atenção, que o horário está se aproximando para poder nós ser essa luz que o amado evangelista leu aqui, essa luz que é Cristo na terra, nós temos que ser purificados no fogo. A Bíblia diz, o profeta do Senhor falou que a igreja, quando ela for sair, ela está assim ansiosa. Está mordendo, está batendo os queixos e mordendo as unhas. Ansiando, porque ela sabe que ela está em pavor, em medo, em angústia, em tensão. Senhor, Senhor! Ela está no último instante. Então bateram nele, empurraram ele no chão. Só não mataram porque os 2 mensageiros entraram em cena e o juízo veio para eles. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo agora. Isso já começou a acontecer agora. Porque no caminho que nós estamos andando é um caminho onde o diabo não pode entrar. Deus ainda não autorizou ele a entrar. Por quê? A igreja do caminho vai sair. E quando ela sair, então o diabo pode fazer o que quiser com a terra. A Bíblia diz lá que as bestas feras da terra, os animais, que isso representa aqueles que vivem na loucura desse mundo, não vão entrar nesse caminho para poder vir atacar os santos do caminho. Mas o horário, veja, da angústia, o horário da tensão, o horário do choro, Senhor, gritando do desespero, ele vem. Olha, isso que eu estou falando, que eu vou falar para vocês agora, isso aconteceu comigo. Isso que ele falou aqui que aconteceu com Ló, aconteceu comigo. Só que não foi exatamente do mesmo jeito. Mas na hora que eu estava na angústia da morte, na hora quando eu não tinha mais esperança, eu lembrei de Deus. Porque Ele tira tudo aquilo que tu se apoia como força. Ah, eu tenho minha mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ainda você fica se apoiando em mãe, em pai, em irmão, em amigo, em fulano, em tua conta bancária, no seu emprego. Quando tu não vê que tu não tem mais nada, aí então tu vai ver que tu entrou na completa desgraça. Aí é a hora da angústia, da tensão, tu vê o diabo te sufocando aqui no teu pescoço. E tu sabe que tu não pode fazer nada, então só lembrar de Deus. Só Ele pode te tirar daquilo. É nesse momento aí é que a igreja vai estar naquele horário. Aleluia. Aleluia. Que poderoso ensino, hein? Que retrato ele tirou dos santos que vai entrar. Veja só, analisa comigo, se você não começar a ser obediente hoje, como que você vai chegar a algum lugar? Por quê? Para nós ser obediente, primeiro, veja só, quando você começa a andar por rumo da luz, você começa a ver a sujeira em você. Você vê que você estava nas trevas e cheio de mancha, ou pecado. Então quando você começa a se aproximar das trevas, a sujeira você vê, você tem que fazer o quê? Limpar. Você tem que limpar. Por meio da obediência, por meio do arrependimento. Então você se aproxima mais de Deus. E então você vai ver que aquele mundo que te amava começa a te odiar. Ele disse, é porque nós não somos desse mundo. Que palavra poderosa. É hora de nós fazer uma reflexão muito boa na nossa vida. Veja que a igreja de hoje é a imagem da igreja de Apocalipse, que diz que eu tenho de tudo e nada preciso. Ele era um homem rico. Ele largou tudo. Será que se você fosse rico igual Ló, hoje, eu estou falando hoje, você fosse rico igual Ló, e o Senhor falasse, larga tudo e corre.
senão tu vai perder o arrebatamento. Você ia largar? Será que ia largar? Será que você ia pensar logo assim, pastor, foi Deus mesmo que falou isso? Ia fazer como Eva, ou como a esposa de Ló? Ia fazer como ela? Ia voltar para trás e olhar para trás? Esse é um dos ditados que eu mais falo. Lembra-te da mulher de Ló. Vamos que vamos, sem olhar para trás. Quando ele fala, lembra-te da mulher de Ló, ele está falando do... você está morando dentro da pior do que a Sodoma e Gomorra. Não olhe para as coisas desse lugar. Não olhe. Ele diz que aquele que venceu, que entrou, ele já morreu para si mesmo. Ele já morreu. Ele morreu para si. Então quer dizer, no caso do justo Ló, ele não permitiu que o pecado penetrasse no seu coração. E uma das qualidades que o cristão de hoje tem que ter para entrar no arrebatamento de Ló é essa. Ele tem que gemer. Ele tem que enojar o pecado. Ele tem que orar a Deus pedindo, Senhor, me tira daqui. Ele tem que gemer. É uma das qualidades da igreja que vai entrar no céu. Ela vai estar angustiada, tensa, chorosa. Ela vai estar passando mal, ela vai estar gritando, desesperada. Senhor, parece que o Senhor esqueceu que tem que arrebatar a igreja. Ou acho que nós já estamos na metade da tribulação, estão para matar nós tudinho aqui, Senhor. Então o Senhor vai ver que eles... porque para poder ele arrebatar, eles têm que estar no nível de pureza muito grande. E o nível de pureza só vem por tormento. Hoje mesmo eu estava falando para uma irmã lá no trabalho. Eu falei, irmã, quando era antigamente que nós passava fome, dificuldade, nós orava a Deus. Nós orava do coração, do coração. Era uma geração magra, era uma geração fina. Quando se viu uma pessoa gorda, era motivo de chacota. Mas hoje não, todo mundo é gordo. Come do bom e do melhor, dorme bem e não lembra de Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, vamos pegar essa mensagem, esse retrato e vamos colocar no nosso coração para nós saber bem quais são as decisões que nós estamos tomando hoje na nossa vida. Você está olhando para o lado do pasto bonito? Você está se deixando iludir pelos reis de Sodoma e Gomorra? Entrando para dentro? Voltando para o Egito. Quase que ele perde a salvação. Mas o que fez o justo Ló sair de lá? Porque ele gemia. E Deus ouviu suas orações. Ele ouviu suas orações. Então, você acha mesmo que Deus está brincando com alguém aqui na terra? Deus está de brincadeira? O sacrifício de Deus é uma brincadeira? Logo nós somos uma geração que somos uma geração gaiata. Por que nós somos gaiata e trivial? Porque come demais? O nível da loucura, da molecagem cresceu dentro do nosso coração e não tem mais respeito nem temor de Deus. Então ele está vindo para julgar o pecado. É nessa hora que você tem que buscar ele de todo o coração. Não que o Senhor queira só o coração, que o coração seu é o reflexo do que você é por fora. Você quer saber como você é dentro do seu coração? Olha por fora. Porque o corpo só faz o que o coração comanda. Eu tenho um coração bom. Eu sou uma pessoa assim, desse jeito aqui, mas por dentro do meu coração é bom. Aonde que é bom aí? Aonde? Não precisa abrir para ver o coração, não. Todo mundo está vendo pelo teu comportamento. Será que tem alguém que é cego? Então, povo abençoado, vamos pegar essa mensagem e vamos tomar um rumo. Essa mensagem é figura da caminhada daqueles que vão entrar no arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar para nós finalizar. Eu vou pôr um decreto de cura aqui para nós, depois da oração. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra.
Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter trazido essa gloriosa mensagem ao nosso coração. Muito obrigado por o Senhor ter trazido uma gloriosa mensagem que mostra um mensageiro, assim como nós começamos a trilhar a batalha, a próxima horário da meia-noite, ele trilhou a batalha e ele foi vencedor, porque ele não se deixou macular, ele não se deixou vencer pelo pecado, ele não deixou que o pecado rebentasse o coração dele, mas ele sofria e se angustiava, tanto fisicamente como na sua mente, se perturbava dias e dias, e orando a Ti, Senhor, assim como o Senhor deseja que cada um daqueles que vão entrar aqui orem e se perturbem também no seu coração, já não suportando a nojeira que está nesse lugar, já não suportando a corrupção, a mentira, o engano, a trapaça, já não suportando o nível do pecado sexual, o nível do homossexualismo que tem crescido na terra, o nível do aborto, já não suportando as maldades que a terra está praticando hoje. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter cada vez mais esclarecido no nosso coração nesse dia, por o Senhor ter dado um marco na nossa vida nesse dia, por o Senhor ter nos tirado um retrato daqueles que vão entrar, para que nós possamos ver, e então só assim a gente nos limpar, nos arrancar e poder caminhar trilhar essa caminhada limpa, santa, diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos no mais poderoso nome de Jesus. Vou pôr um decreto do profeta aqui.